USAA knows dynamic duos can save the day, like superheroes and sidekicks, or auto and home insurance. With USAA, you can bundle your auto and home and save up to 10%. Learn more and get a quote at USAA.com/bundle. Restrictions apply. This summer, try the new Strato Frappuccino blended beverage at Starbucks. It's the classic blended iced coffee you know and love, now topped with a creamy layer of handcrafted brown sugar cold foam. Available for a limited time. Your Strato Frappuccino is ready at Starbucks. Nos últimos anos eu dediquei um tempinho da minha vida comentando Big Brother em podcasts por aí, né? E minha grande amiga Mary Jo vivia falando pra eu me inscrever no Big Brother. Ela não foi a única. Sempre que alguém falou isso pra mim, veio seguido de um, cara, você é esperto, acho que você ia longe, né? E eu agradeço pela confiança, fico honestamente lisonjeado. Juro, fico mesmo. Mas nessas horas eu sinto que as pessoas me dão valor demais. O que a galera parece não saber é que eu sou capaz de ser muito burro de vez em quando. É um exercício de humildade olhar para as minhas próprias burrices e pensar em quantas vezes a gente se permite ser feito de otário, né? Às vezes sem oferecer resistência nenhuma, inclusive. Fica aqui uma breve lição para a próxima vez que você for julgar aquele seu tio que caiu numa fake news que ele recebeu de um grupo de zap dos amigos dele. Reflita você sobre as fake news em que você mesmo já acreditou também. Eu mesmo tenho uma ótima lembrança de algo do tipo. Ótima em algum sentido da palavra ótima. Quando eu era adolescente, lá para 2004, 2005, estava eu lendo notícias sobre o mundo da música internacional. E me deparei com um comentário do Orkut que me revelou algo inesperado sobre a maior roqueira daquela época, a maioral Avril Lavigne, ou como eu gosto de chamar, Avril Lavigne, King on Heaven's Door. O comentário dizia que Avril era seu nome artístico, que o nome real da artista estava lá o tempo todo escrito ao contrário. Sim, o comentário dizia que o nome oficial presente no RG da artista era Lirva. Sim, Lirva. E eu li aquilo e acreditei completamente. Jamais pensei em pesquisar ou comentar com alguém. Eu só aceitei que era verdade. Lirva é o nome dela, segue a vida. E assim segui a vida, sabendo dessa raríssima informação que por algum motivo obscuro não estava nas capas de jornais e nem nas matérias dos programas de TV aberta apresentados pela Sônia Abrão. Aliás, quem tava lá e não saía de lá era o seu barriga, o Edgar Vivar. Todo dia na Sônia Abrão. E agora vem a melhor parte. Quando é que você acha, querido ouvinte, que eu descobri que não era bem verdade isso daí? Acertou quem chutou que foi em 2021. Num dia em que eu, orgulhosamente, fui compartilhar essa informação com a minha namorada. Uma curiosidade que eu guardei por tanto tempo, né? Eu, intelectual, pesquisador da cultura musical internacional, fui dar uma aula, né? Todo orgulhoso, eu disse... Ei, vem cá. Você sabia que Avril é nome artístico, né? Que o nome verdadeiro dela é Lirva, que é Avril ao contrário, né? E como resposta recebi um... Não é não. E aí meu cérebro travou e eu fui ver e... não era. Foram 16 anos guardando uma mentira como verdade absoluta a 7 chaves. E depois ainda fui descobrir que Lirva era um vírus de computador que usava umas fotos da Avril para infectar computadores por aí. Meus amigos, às vezes eu sou muito burro. Seja bem-vindo, eu sou o Príncipe Vidani e você está dentro da minha cabeça. Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão para mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro e hoje dentro da minha cabeça estou sozinho. Sozinho e sem roteiro, como foi no episódio 81 sobre consideração. Aqui liguei o microfone e vou tecer algumas palavras sobre esse sentimento tão genuíno de reconhecer que a gente às vezes é burro e pronto. A gente só comete burrices, né? E faz parte, isso não torna... Eu vou dizer do alto da minha autoestima que isso não me faz sentir que eu sou uma pessoa burra, apenas que eu sou, como todo mundo, uma pessoa capaz de produzir burrice, que são coisas bem diferentes. Quero acreditar que não seja o mais comum e nem que seja uma burrice muito grotesca. Por exemplo, o exemplo que eu citei no monólogo da Lirva Lavigne, ele não é nem meu único, nem meu último, nem meu mais recente, nem nada. Ele é apenas um exemplo marcante de uma informação falsa que eu acreditei sem questionar.
existe algo legal em ter vivido a internet ali nos anos 2000, que eu acho que era uma internet mais inocente em alguns aspectos, né? Esse negócio de estar num grupo de Orkut, tinha muita fake news já, né? Obviamente tinha muita lorota e tal, e muita teoria da conspiração, e sempre teve negócio de mensagens subliminares, né? E etc. Sempre rolou. Mas eu acho que era um fórum de discussão mais contido, né? A impressão que eu tenho é que a internet era menor, né? Naquela época. Era menos gente rodeando pelos mesmos cantos. Era, sei lá, cara, parecia que o mundo era menor. Eu não sei. Pode ser uma percepção completamente equivocada, mas hoje eu tô aqui pra falar de burrices. Eu acho que eu já citei aqui em outro episódio do Dentro da Minha Cabeça uma burrice enorme que eu considero de inocência minha, que é o lance de não ter reparado que azeite vinha da azeitona, né? Eu tive um choque de realidade com isso quando eu era mais jovem. Eu tava na faculdade já também. Eu falei, caralho, é verdade, né? De onde vem o azeite? E eu lembro de pegar aquelas latas de azeite e ler azeite de oliva. Legal, de oliva, né? E eu nunca tinha parado pra pensar o que era oliva. Do que se trata a oliva? O que é a oliva? Até que um dia eu percebi que a oliva é claramente azeitona. Olha o desenho, essas bolinhas verdes que estão penduradas não são uvas, né? São azeitonas, É foda. E eu acho que isso só vai piorar, inclusive, esse tipo de desinformação com o afastamento das pessoas do campo, né? Olha aí, eu tô viajando, talvez brisando. Mas o fato é que eu nunca vi uma parreira de azeitona. Como é que chama pé de azeitona? Pé de azeitona é parreira? Parreira de uva, né? É uma oliveira. É uma árvore, especificamente oliveira. Caraca, acabei de cometer uma burrice aqui ao vivo. E é muito bom, né, se permitir exercer o direito à burrice. Eu acho que muito da burrice vem de uma sensação de orgulho, né? De você ouvir uma informação e não pesquisar e dar por garantido. Cara, é uma coisa tão louca, né? Como a gente é facilmente tapeado se a gente não se cuidar. E isso tendo o estudo que você quiser ter, assim. Não acho que é uma questão só de processo, não. E nem de estudo formal. É uma questão de atenção, talvez, né? Eu acho que até tem muito a ver com o tema do programa anterior, onde eu falei sobre ser distraído, ser desastrado, né? E falamos muito sobre atenção, de fato. Eu tenho um problema com teimosia que me faz sentir bastante burro, que é um lance de quando eu quero fazer uma coisa sozinho, não quero ajuda de ninguém, não aceito ajuda de ninguém. E depois eu reconhecer que eu precisava de ajuda sim, né? Precisava e deveria ter aceitado. Acontece muito quando eu vou cozinhar. Tem coisas que eu não sei cozinhar, e aí minha namorada tem mais experiência que eu, e aí ela quer me ajudar. Então uma coisa que eu odeio, gente, é quando eu tô fazendo uma parada e alguém pega pra fazer por mim. Quer me tirar do sério? Você pega a panela da minha mão, a colher da minha mão e começa a fazer. Pelo amor de Deus. Eu gosto de aceitar ajuda desde que você venha e diga, cara, posso te ajudar e tal, bom? Aí eu recebo melhor. Mas quando você tenta fazer por mim, não quis fazer esse episódio pra criticar minha namorada, ela é uma santa, né? Que aguenta muita coisa, mas é um hábito que ela tem que às vezes me irrita bastante, que é, cara, me ensina, mas não me trata como criança, né? Deixa eu mostrar aqui pra você. E me irrita mais ainda quando eu vejo que ela tinha razão, que eu de fato não ia conseguir fazer sozinho e acabo fazendo alguma bobagem, alguma besteira por conta daquilo. E eu acho que tem muito a ver com o orgulho, a gente se sentir orgulhoso demais pra aceitar algum tipo de consideração, de ajuda, e eu às vezes caio nessa. Mas também tem a ver com um desejo de aprender sozinho, né, cara? De fazer, de percorrer o próprio caminho e tal, que eu acho que é um desejo genuíno. E que muitas vezes você vai exercitar a sua burrice até como forma de aprendizado, né? Até como o caminho a ser construído. Que uma das formas de aprender, de fato, é testando o quanto você já sabe sobre aquilo, né? E talvez esteja brisando muito sobre o assunto, talvez seja mais simples dizer que simplesmente eu sou um cabra teimoso mesmo, pronto. Mas é interessante. Eu acho que existe algo bonito em tratar sobre a sua própria, o que eu tô chamando aqui de burrice, e exercitar sempre a nossa humildade de que nem sempre a gente tem razão. Pode ser bem doloroso isso às vezes, né? Acho que essa não é uma experiência individual, não. Vou dar um gole na água aqui e já volto. Ah, que delícia. Mas eu acho que nem sempre a gente tem que agir de uma forma tão segura. É difícil ser confrontado com algo que pra gente é importante ou que pra gente é muito firme, né? Um conceito muito firme, uma crença de alguma forma, né? E aí quando a gente é confrontado com isso, a gente tende a repelir, né? O terceiro. Eu não tô falando aqui de fé, não, gente. Tô falando de coisas do dia a dia mesmo. Eu usei a cozinha como exemplo, é isso. Quero cozinhar uma parada, vi alguém no YouTube fazendo e acho que eu vou dar conta. Você vai lá, começa a fazer, outra pessoa do seu lado começa a te dar dica. Então você sente, mas peraí, eu tô fazendo aqui, eu tô aprendendo. Mas às vezes, cara,
às vezes a inteligência é um processo que pode ser encurtado, né? A obtenção da inteligência, a obtenção de conhecimento, né? Eu acho que cada um vai ter o seu próprio processo, o seu próprio caminho para chegar nas coisas, e isso é lindo. Mas não é bonito também a gente fechar os ouvidos e não querer ouvir outra pessoa que já trilhou um caminho parecido. Eu acho que isso, inclusive, é inteligente se permitir ter a humildade de se assumir que não sabe. Ficou confusa a frase? Vou tentar reformular. Eu acho que é uma demonstração de inteligência, a humildade de abaixar a cabeça e falar, essa pessoa já trilhou um caminho similar ao que eu quero trilhar. Vamos acompanhar a experiência dela e ver se eu consigo abstrair alguma coisa daqui. Acho que agora ficou melhor. No caso da Lirva, por exemplo. Obviamente que eu poderia ter dado um Google na época, né? Eu teria descoberto imediatamente e pronto. Mas era tão engraçada essa sensação da internet ser um lugar menor e que eu confiava mais e tal, que, pô... Mas ao mesmo tempo, hoje em dia eu me pego, às vezes, julgando, né? Os véios do Zap Zap caindo em fake news. É kit gay pra cá, é mamadeira de piroca pra lá. Mas, cara, é exatamente a mesma coisa, né, cara? Obviamente que acreditar que o nome da Avril é Lirva não é tão ofensivo nem de perto nem de longe, quanto acreditar em algo que alimenta preconceito e tal. Então acho que hoje em dia, inclusive, as fake news, elas servem a propósitos muito mais assustadores do que invadir teu computador e pegar tua senha do Mirk, da Brasnet. Foda-se. Hoje em dia é bem mais assustador mesmo o nível de controle populacional que é garantido através da manipulação de informações e de notícias falsas. Por isso que é sempre importante a gente encontrar formas novas de se manter vigilante. Acho que essa é a palavra que eu tava buscando desde o começo. A vigilância é importante, né? A humildade de se reconhecer como alguém capaz de falhar, como alguém capaz de não saber, estar num processo de aprendizado e, sim, eu posso ser tapeado sobre esse assunto, eu posso ser enganado, eu posso ser iludido. E quem que não pode? Essa é bem a verdade, né? Quem é que não pode ser iludido, ser tapeado, ser feito de trouxa, de otário? E é uma merda se sentir feito de trouxa. E isso acontece no dia a dia, né? Nas relações humanas. Eu vou te falar, eu tenho uma relação de amizade que hoje eu olho pra trás e essa pessoa é uma pessoa que magoou tanto a mim, que era eu amava essa pessoa e as pessoas ao redor também amavam ela era uma pessoa muito querida. E é tão ruim quando você se sente tapeado, enganado por uma pessoa que você amava. Pensar que a pessoa foi capaz de fazer algo tão ruim e abjeto que você despreza tanto e pensar, cara, essa era a pessoa que dividia a mesa comigo, que, dividia as ansiedades, que a gente contava as coisas um pro outro. Era essa pessoa o tempo todo, ela tava lá e eu não vi. E esse sentimento de ser enganado, de ser tapeado, de ser feito de otário por uma pessoa querida, ele é puramente doloroso, ele é dor, ele é triste pra caramba. Mas, primeiro que nem tudo é sobre a gente, e no caso dessa pessoa, ela não quis especificamente me enganar, me tapear. Ela é uma pessoa que as atitudes dela mostraram pra mim que ela não é uma pessoa que eu quero que faça parte do meu convívio hoje em dia. E simplesmente isso. Então nem sempre as pessoas têm uma faceta só, e aí quando você, sei lá, é feito de otário, se sente feito de otário, você sente que a pessoa é maquiavélica e tal. Eu acho que isso é dar muito crédito pra pessoa, né? Eu acho que no fim das contas as pessoas são mais inconsequentes do que frias e calculistas e capazes de calcular todos os passos pra fazer merda com as outras pessoas. É mais uma questão de inconsequência e de não se importar, que em relação a caráter pra mim é tão ruim quanto, mas nos faz menos otários, né? Faz com que a gente acredite que sim, a gente teve uma relação genuína, como com essa pessoa que eu acabei de dizer, uma relação foi genuína e foi linda enquanto ela fez sentido, e que a confiança tenha sido quebrada de tal maneira que é impossível voltar pra onde estava antes. E assim, é injusto com a gente se sentir tapeado o tempo todo, mas às vezes a gente né? Eu disse tudo isso pra dar uma volta que talvez não fez tanto sentido, mas às vezes a gente é tapeado. Às vezes a gente entra no papinho de uma pessoa que tá por interesse, né, ao nosso redor. Recentemente eu passei por uma experiência muito dolorida também, de me sentir escanteado. E isso envolvia vários aspectos da vida, não só uma amizade, né, mas sim aspectos até de direcionamento, de plano de vida e tal. E, cara, é ruim sentir que... Eu não sei o que é pior, sabe? Se sentir enganado de forma proposital, da pessoa quis me enganar, então ela arquitetou todo um plano pra que eu fosse enganado e fosse feito de burro. E já partindo do ponto que eu já falei já há muitos minutos atrás, de que todos nós somos capazes de sermos feitos de otário, eu não sei o que é pior. Ser feito conscientemente de otário ou ser feito de otário por falta de cuidado e de consideração, falta de carinho, né? Você se sentir enganado por uma pessoa que simplesmente ela não queria nem saber.
ela não pensou no que ia dar de consequência pra você e tal. E aí você fica repensando suas amizades e... Olha, eu tô repetindo o tema do consideração, mas é porque eu acho que tem muito a ver. Você, quando você é enganado, você é tapeado, você se sente burro, você fica repensando, né? Cara, eu não quero passar por isso de novo, esse sentimento de me culpar, de me julgar, de me sentir inferior, de me sentir incapaz de discernir, né? As relações e tal, e o que é bom pra mim e o que não é, e se sentir feito de otário. No caso da Lirva, alguém escreveu aquele comentário, alguém contou uma mentira. Pra mim, tão inofensiva quanto quando meu nome tá como Milocoton no Wikipedia, coisa que crápulas tiraram e eu tô tentando resolver, tentando botar de novo. Conto com a ajuda de vocês ouvintes, tudo dentro da minha cabeça. Se puderem vandalizar o Wikipedia, me botar de volta lá, seria maravilhoso. Mas, dito tudo isso, a gente tem que sempre, com um sorriso na cara, entender quando a gente fizer uma burrice, sabe? Quando a gente queima a mão porque pega muito rápido no prato muito quente que saiu do micro-ondas, quando a gente toma um sorvete muito rápido e congela o cérebro e se sente, caraca, eu sou burro, né? Eu não consigo essas pequenas burrices do dia a dia. Eu acho que isso é um lembrete de que, cara, a nossa atenção nem sempre tá o tempo todo ativa. Às vezes a gente tá, e isso é uma parada que vale para relações humanas também. Às vezes a gente tá só confortável demais pra achar que vai ser feito de bobo. Seja por alguém ou seja por a gente mesmo, né? Ou seja por um sorvete gelado demais ou por um prato quente demais. Curioso mesmo. Nessa mistura, nesse mar que mistura teimosia com falta de conhecimento, talvez até uma falta de humildade para aceitar ajuda, no fim das contas, o que se preserva dessa relação toda é que a gente consiga passar por esses momentos de se questionar a própria capacidade, a própria inteligência, com um sorriso na cara. Nunca questionando de forma definitiva, sempre lembrando da nossa capacidade de se reinventar e de se reerguer. Eu acho que não tem nada mais humano do que a capacidade de botar a vida pra frente e de seguir em frente. De todas as burrices do dia a dia, eu acho que se salva a perseverança e a resiliência. Olha que bonito isso! Não sabia que ia chegar aqui, mas é bonito isso, né, cara? Acho que a gente, obviamente, a vigilância é talvez a chave aqui, né? Ter uma certa vigilância e ficar sempre atento pra evitar ser feito de bobo, né? Evitar ser feito de burro, evitar se colocar nesse papel de tapeado, de inocente. Mas existe algo bonito em ser inocente, né? Em se permitir ver uma coisa nova. Inclusive, romantizando, eu acho super legal e acho que isso é um reflexo da realidade da sociedade atual. Os idosos trocando informação por zap. Óbvio, uma merda que sejam informações falsas algumas vezes. Mas eu acho tão legal quando chega um vídeo super informativo de cuidado médico, né, de saúde. Obviamente, desde que seja verídico. Hoje em dia tem muita informação falsa também da galera falando, você sabia que 2 colheres de farofa são que nem 8 colheres de doce de leite? Isso me irrita profundamente. É uma merda. Mas é interessante que as pessoas consigam trocar de uma maneira mais próxima. Hoje minha mãe usa o celular, usa a internet como eu usava 15 anos atrás. Ela tem o mesmo domínio que eu tinha lá no Mirk, no ICQ, no MSN. Hoje o WhatsApp é a mesma coisa pra minha mãe. E eu não achava que a geração dos nossos pais iria utilizar a internet de uma forma que a gente considerava tão jovem, né? E usa. Olha que maravilha. Galera, entra em live no Instagram. Vou confessar pra vocês, gente. Eu nunca fiz uma live no Instagram. Uma loucura isso pra mim. Mas eu nunca fiz. E aí, quando às vezes eu vejo fã-clube da banda do meu irmão, sei lá, chamando meus pais pra uma live, e eles entrando e participando, eu falo, caraca, meus pais estão na internet fazendo coisa que eu nunca fiz. É muito louco, é muito maluco aqui. E às vezes eu me pergunto, óbvio, né? Eu não acho que eu teria dificuldade nenhuma de fazer live. Mas é louco, é maluco, é legal ver a galera, a inclusão digital funcionando, né? Isso é muito legal, cara. A gente se acostumou tanto com o estereótipo do pai, falando, filho, dá uma olhada aqui no meu celular, que tá com problema e tal. E meus pais ainda fazem isso comigo. E isso eu não considero burrice, acho que é uma barreira tecnológica mesmo, que eles tiveram menos acesso. Mas você vê como é legal? O exemplo que eu dei do acesso, que hoje em dia as pessoas têm esse lado muito positivo. Por isso que a gente volta sempre na vigilância, para que a gente use esse lado, esse aspecto positivo da união das pessoas e do acesso das pessoas à informação da maneira correta, né? Da maneira adequada, que a gente ajude a educar e que a gente ajude as pessoas a terem acesso às informações corretas, às coisas, enfim, checadas e tal. Mas que a gente saiba também, com um sorriso na cara, se divertir com pequenas mentiras e pequenas burrices e pequenas bobagens que a gente acaba acreditando e tal. É uma curiosidade interessante e importante. É relevante. Mas se eu nunca descobrisse de onde vem o azeite, se eu nunca pensasse nesse assunto,
Isso talvez só me prejudicaria se um dia eu descobrisse que eu era alérgico à azeitona e não parasse de comer azeite. Acho que esse é o principal exemplo que eu tenho aqui de por que é importante. Sim, vão ter cenários em que isso pode me prejudicar, pode te prejudicar. Por isso a vigilância ela é fundamental. Mas que quando a gente se revele com uma pequena burrice, a gente consiga sorrir e perceber, caraca, às vezes eu sou mesmo muito burro, né? E eu tô aqui julgando a dona Joana, que acreditou que tomar água tônica ia ajudar a combater o Covid. Eu acho que é nosso papel como sociedade e corrigindo as burrices um dos outros, não com a prepotência de quem corrige o idioma de alguém, a língua de alguém, a gramática de alguém, e sim com a leveza de alguém que tá brincando junto e apontando o dedo, falando, não, ô burro, é isso aqui, pô, beleza, vida que segue, com muita leveza e tranquilidade, que é o que importa, né? E com muita humildade também. Eczema isn't always obvious, but it's real. And so is the relief from Ebglyss. After an initial dosing phase, about 4 in 10 people taking Ebglyss achieved itch relief and clear or almost clear skin at 16 weeks. And most of those people maintain skin that's still more clear at 1 year with monthly dosing. Ebglyss, lebrikizumab LBKZ, a 250 milligram per 2 milliliter injection, is a prescription medicine used to treat adults and children 12 years of age and older who weigh at least 88 pounds or 40 kilograms with moderate to severe eczema, also called atopic dermatitis, that is not well controlled with prescription therapies used on the skin or topicals, or who cannot use topical therapies. Ebglyss can be used with or without topical corticosteroids. Don't use if you're allergic to Ebglyss. Allergic reactions can occur that can be severe. Eye problems can occur. Tell your doctor if you have new or worsening eye problems. You should not receive a live vaccine when treated with Ebglyss. Before starting Ebglyss, tell your doctor if you have a parasitic infection. Searching for real relief? Ask your doctor about Ebglyss and visit ebglyss.lilly.com or call 1-800-LILY-RX or 1-800-545-5979. This episode is brought to you by LinkedIn. Psst, healthcare pros, word's out, and it's too good to keep quiet. Look, LinkedIn is revolutionizing job hunting, making it possible to search by specialty, shift preference, and salary. Endless scrolling is out. Whether it's a mental health therapist or dental hygienist, finding the perfect role is faster and easier than ever. Head to linkedin.com/healthcare and start your search today. Obrigado por ouvir este episódio de Dentro da Minha Cabeça. A ideia é essa, de levar esse papo leve, improvisado, seja sozinho, como hoje, ou com qualquer camarada que topar gravar. Pra você que gostou, siga nas redes sociais, tem links na descrição. Eu sou o @Príncipe Vidani e o programa é o @Cabeça do Vidani. E não se esqueça de dar 5 estrelas e seguir o programa no Spotify ou qualquer outro agregador. Me ajuda demais a fazer a audiência do programa crescer e o algoritmo do Spotify depende muito que vocês interajam por lá. Então vão lá. Aproveite e comente, tanto nas redes sociais quanto na área de comentários do próprio Spotify do episódio, pra você me dizer o que achou. Imagina que legal seria eu publicar mais episódios por mês ou mesmo por semana. Isso é possível através de um financiamento coletivo e você pode considerar me ajudar com qualquer valor, a partir de R$1 que couber no seu orçamento, de uma das 3 formas disponíveis. O Apoia-se, que é o apoia.se/dentro da minha cabeça, o Patreon, que aceita moeda estrangeira, que é patreon.com/dentro da minha cabeça, ou a chave Pix, que é o e-mail, cabeçadovidani@gmail.com. E-mail que também serve para todo tipo de contato, feedback ou oportunidade comercial, pode enviar lá para cabeçadovidani@gmail.com. Se apoia com R$20 ou mais, você fica habilitado a participar do grupo exclusivo para apoiadores no Telegram, o grupo de neurônios. Então participe desse grupo que está se mostrando uma comunidade muito legal, além de ser uma forma pra gente se conhecer melhor e manter um contato mais próximo. Tem produtos à venda na Podcast Store, acesse podcaststore.com.br e confira camisetas, ecobags, bottoms, pôsteres, canecas e ímãs. Pra facilitar a tua vida, tudo que eu falei aqui tá bem descrito no site dentro da minha cabeça.com.br. Não se esqueça, toda sexta tem saído no feed o Pensamento Extrusivo, que é um spin-off do Dentro da Minha Cabeça, em que a gente troca recomendações. Tô sempre indicando coisas muito legais por lá. Tá disponível aqui no feed, em todos os agregadores de podcast em áudio, mas você pode assistir o Pensamento Extrusivo exclusivamente em vídeo no Spotify. E ó, dia 6 de setembro de 2025, logo mais, eu vou fazer stand-up de novo, hein? Vai rolar outro open mic no show do Paulo Mansur, Entre Charutos e Cachaças, um espetáculo de comédia umbandista, que é a especialidade do Paulo, lá no Clube Barbixas, em São Paulo, o antigo Comedians, lá na Rua Augusta. Não precisa ser um bandista pra assistir o show, eu mesmo não sou, e me amarrei quando assisti o show do Paulo, é maravilhoso, vai lá que você vai dar altas risadas. O link pra comprar ingresso e me assistir tá na descrição, vai lá e me dá uma força, pô. Alegria e tranquilidade, até o programa que vem e valeu!
This episode is brought to you by FX's Alien Earth, the official podcast. Each week, host Adam Rogers is joined by guests, including the show's creator, cast, and crew, in this exclusive companion podcast. They will explore story elements, deep dive into character motivations, and offer an episode-by-episode behind-the-scenes breakdown of each terrifying chapter in this new series. Search FX's Alien Earth wherever you listen to podcasts. Eu.